E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu lhes trago uma partida clássica de 1920. Ela é belíssima, belíssima, tem 6 lances brilhantes em sequência. Foi jogada por Edwin Ziegler Adams, enfrentando quem era na época o melhor jogador do México, quase que o mequinho mexicano, o Carlos Repetto. Então, vamos lá. O jogador de brancas começa com peão em E4, o adversário joga peão em E5, temos então cavalo em F3 ameaçando o peão em D6 defendendo, que é a defesa Philidor não é particularmente ativa porque o bispo fica por dentro da cadeia de peões, mas é perfeitamente jogável. O jogador de brancas vai para uma linha lateral que prioriza uma vantagem de desenvolvimento. Então o que as brancas vão fazer agora é romper o centro, porque estão melhor desenvolvidas, mas quando o adversário toma, ao invés de tomar de cavalo, que é o lance principal, você vai em frente e toma de dama. E aí você pode pensar, esse lance deve ser ruim, porque o jogador de pretas tem como ganhar um tempo na sua dama com o cavalo na casa de C6. A questão é que o jogador de brancas resolve a questão enquanto desenvolve. Ele pode jogar bispo em B5 cravando o cavalo, e aí ele vai ficar com essa dama ativa no meio do tabuleiro, independente do que as pretas façam. No entanto, você vai ser forçado a entregar o par de bispos. Quando ele lida com a cravada, não faz sentido, por exemplo, você movimentar a dama, né? Aqui a ideia é claramente capturar o cavalo, mas depois da captura e a retomada do jogador de pretas, que resolve retomar de bispo, com pressão no peão da casa de E4 e também para não ficar com uma estrutura de peões debilitada, você vê que as brancas têm uma clara vantagem de desenvolvimento. Temos então o lance mais ativo, seguir desenvolvendo, então cavalo na casa de C3, cavalo em F6, pressionando mais uma vez o peão da casa de E4, o roque por parte das brancas e o jogador de pretas opta pelo lance bispo em E7. E eu particularmente acho que esse momento aqui é um tanto quanto instrutivo para a gente parar e analisar a posição. Tá? O jogador de brancas está um pouco melhor desenvolvido, já tirou 3 peças e fez o roque, enquanto o jogador de pretas ainda não fez o roque e ainda não tirou a dama. Tá na hora da gente conectar torres tirando o nosso bispo. Eu gostaria que você pensasse aí, né, pausa o vídeo se necessário, qual seria a casa mais ativa para esse bispo sair. Será que você entende de atividade no desenvolvimento? Pois é, se você foi dos que pensou que o lance bispo em G5 é o mais ativo porque está atacando uma peça, eu sinto dizer que nesse caso o lance bispo em G5 não faz muita coisa. Porque se o oponente incomoda o seu bispo, né, pedindo aqui que ele se defina, ou ele vai para H4 ou ele volta para casa de E3, mas você jamais vai querer tomar esse cavalo, porque senão você ativa pra caramba o bispo do seu adversário. Então, bispo em G5 não faz nada de fato, você eventualmente, né, vai ter que trocar o seu bispo pelo dele, porque ele vai movimentar o cavalo, e você nunca vai tomar o cavalo. Aí você me diz, qual bispo está mais ativo, o dele ou o seu? O seu. E aí você quer armar esse tipo de troca no futuro? É claro que não. Então, o lance do desenvolvimento numa cravada, por exemplo, ou desenvolvimento atacando uma peça, só faz sentido se você estiver ameaçando algo, se a peça do adversário estiver ativa, se tiver alguma razão por trás. Senão, você tem sempre que buscar o lance que controle o maior número de casas. Nesse caso, o lance bispo em E3 seria melhor do que bispo em G5, mas ainda não seria o lance ideal. O lance ideal de maior atividade nessa posição seria o lance B3, visando desenvolver esse bispo num fianqueto. E olha como muda o feeling do jogo dependendo do que você escolher jogar, né? Se nessa posição você finaliza o seu desenvolvimento com um lance como bispo em G5, a partida tem uma sensação muito grande de igualdade. Se você joga, no entanto, B3, né, o adversário vai seguindo os melhores lances, ele faz o roque bispo em B2, brancas aqui tem uma posição muito mais agressiva. Agora o bispo e a dama estão trabalhando juntos para uma ideia de checkmate. Então, ó, no futuro você vai jogar, por exemplo, cavalo em D5, tentar tirar esse cavalo daqui para dar um checkmate, ou no mínimo tentar algum tipo de ataque. Então, é muito importante quando você estiver desenvolvendo, você buscar sempre a maior atividade de peça. O jogador de brancas não faz nada disso, né? Mas é um momento instrutivo, então eu achei legal parar para comentar. As brancas jogam cavalo em D5, então movimentam a mesma peça 2 vezes para centralizar um cavalo. O jogador de pretas poderia simplesmente ignorar o cavalo, no entanto ele sentiu a necessidade de capturar o cavalo, né? Então o bispo toma cavalo, provavelmente pensando que o peão na casa de D5 se tornaria um alvo de longo prazo. E ele está mais ou menos correto. Então o jogador de pretas vai em frente e faz o roque. O jogador de brancas calmamente desenvolve o seu bispo para a casa de G5. Curioso, novamente não é o melhor lance, ainda não é a melhor casa para o bispo, mas acaba sendo útil nessa partida, por ironia do destino. E o oponente joga C6 para lidar com o peão central das brancas, que está puxando bastante espaço.
Então ele não se importa de deixar o peão de A isolado, né? Ele não tá ligando para esse peão de A ficando isolado, porque ele quer ter 2 peões centrais aqui e ele gostaria de puxar um pouquinho de espaço. Então ele joga esse lance C6, propondo ao jogador de brancas uma troca. As brancas estão muito felizes com a sua vantagem de espaço, que está sendo proporcionada pelo peão da casa de D5, e resolvem jogar C4 para apoiar o peão. Temos C por D5, C por D5, torre em E8 por parte das pretas. Aqui é um momento para a gente pensar e tentar aprender um pouquinho aqui com essa partida. O lance torre em E8 ainda não tem nada de errado com ele, mas teria sido muito melhor para o jogador de pretas jogar o lance dama em D7 e finalmente conectar suas torres, finalizar de fato a abertura. É muito importante ter torres conectadas e você vai entender o porquê isso é muito importante. Então vamos lá, o jogador de preta joga torre em E8, né? E nós temos torre em 1 por parte das brancas. Pretas estão incomodadas que não conseguem ativar a sua torre de A, trazendo para a coluna aberta, porque senão pendurariam o peão da casa de A7. Então, novamente, perdem uma oportunidade de conectar torres, de gerar um respiro para o rei e, de fato, finalizar sua abertura. Perdem a oportunidade de um lance que igualiza dama em D7, dama em A5. E, ao invés disso, jogam o lance peão em A5, que não é um lance que finaliza a abertura, mas sim tira o peão do ataque da dama. E o jogador de brancas, que já tem torres conectadas e já tem domínio sobre uma coluna aberta, que no caso é a coluna E, por que ele está dominando, né? Porque o jogador de brancas, ele tem aqui uma ameaça. Se esse bispo se move, a ideia vai ser torre toma torre. Depois de dama toma, nós teremos torre na casa de E1, chutando a dama. Então ele quer aumentar o seu domínio ainda sobre a coluna E, então ele joga a torre em E2, visando dobrar torres na coluna, que é extremamente instrutivo. Toda vez que você estiver dominando uma coluna aberta, tiver torres conectadas e puder dobrar, dobre, isso aumenta bastante a pressão que você tem ao longo do jogo. E aqui é a última chance do jogador de pretas conectar as suas torres. Essa é a última chance, né? Ele deveria jogar o quê? H6 para lidar um pouquinho com essa pressão, gerar um respiro para o rei. A hora que o bispo volta, dama em D7 conectando torres. Essa é a última chance do jogador de pretas. Aí as brancas jogariam torre em E1. Pretas poderiam, então, trocar uma das torres, voltando o bispo, né? Então, por exemplo, o bispo aqui em D8, forçando a troca de uma das torres, e o jogador de pretas ainda conseguiria empatar. No entanto, ao invés disso, as pretas jogaram torre em C8. E esse lance já é um erro significativo. Porque agora, o jogador de brancas conecta as suas torres, né? Perdão. O jogador de brancas dobra as suas torres na coluna E, com uma ameaça bem grave, inclusive. Qual a ameaça das brancas? Se pretas jogarem um lance à toa, o jogador de brancas está ameaçando tomar o cavalo e forçar o jogador de pretas a retomar com o peão de G. Porque se algum lance aleatório for jogado, digamos, B5, bispo toma e você não pode tomar de bispo. Por quê? Por não ter torres conectadas, você perderia a dama com cheque nessa troca. Você vê, ó, torre, dama toma e você perde a dama com cheque. E não importa que a dama tá atacada, a dama sai com tranquilidade e não existe ameaça de checkmate no fundão porque o cavalo tá de olho. Por consequência, o jogador de pretas acha que está a tempo e ele joga o lance dama em D7. Acontece que ele não está a tempo. As brancas já conectaram torres, já tem pressão de checkmate ao longo da coluna E. Então vamos lá, a vantagem das brancas vem do fato de que temos torres dobradas aqui na coluna E e uma ameaça mais ou menos de checkmate. E tem duas peças que estão defendendo essa ameaça de checkmate, particularmente o cavalo e a dama. Então é uma ideia de distração. Primeiro a gente toma o cavalo e agora, contanto que a gente distraia essa dama, existe uma ameaça de checkmate na coluna E. Então o jogador de branca joga o primeiro lance brilhante da sequência, que é dama em G4. Um lindo sacrifício de dama, com a ideia de que se você capturar a dama, obviamente você vai perder o jogo por checkmate. Então o jogador de pretas precisa agora dar um jeito de sair dessa, né? Ele não pode tomar a dama, obviamente, senão torre toma torre e torre toma checkmate, mas ele precisa também permanecer defendendo essa torre. Só que nem todo lance funciona. Por exemplo, dama em D8 defendendo a torre não funciona. Por quê? Primeiro, a gente pode só tomar a torre por não ter torres conectadas, ele perde a dama na sequência. Segundo, que o lance mais preciso ainda é dama por C8, e ele não pode tomar, porque senão ele vai perder por checkmate. E esse lance ganha ainda mais material, né? Se dama toma dama, há um checkmate aqui. O jogador de pretas, ele fala, bem, essa daqui é uma posição bonitinha, né? Bacana, o cara encontrou um lance legal, coloca a dama meio que na cara do meu rei, mas não tem nada demais, contanto que a minha dama continue
defendendo a torre, tudo bem. Então, dama em B5, certo? E o jogador de brancas aqui, aparentemente, não tem mais nada. Ou será que ele tem? O jogador de brancas agora joga um lance que tem o mesmo espírito do lance anterior. Ele joga dama em C4, ele tá, por favor, toma minha dama. E assim como na última posição, se você captura a dama, você leva checkmate. Só que dessa vez ele tá sacrificando a dama de duas maneiras diferentes. Ele tá sacrificando a dama de dama e de torre. E qualquer um dos lances perde por checkmate. Então o jogador de pretas raciocina da mesma forma. Ele pensa, bem, contanto que a minha dama continue defendendo a torre, tudo bem. Então é só eu ficar indo e voltando dessas duas casas e não vai ter problema, né? Nós temos aqui, ó, dama em D7, o jogador de branca joga mais um lance brilhante, dama em C7, sacrificando a dama de novo, e exatamente a mesma coisa. Torre não pode tomar dama, dama não pode tomar dama, porque qualquer um dos lances vai levar a um checkmate lá na oitava, e o jogador de pretas acha que se safou, ele vai jogar dama em B5, porque agora, se você seguir na mesma ideia, tipo assim, vou jogar dama em C4, ele volta para D7, dama em G4 ele volta para B5, dama em C4 ele volta para D7, dama em C7 ele volta para B5. E ele vai ficar indo e voltando entre essas duas casas. Exceto que o jogador de brancas aqui agora tem um lance muito forte. Então, foi dama em C7, dama em B5. O jogador de brancas continua sacrificando a sua dama de uma maneira diferente dessa vez. Ele joga A4. Por quê? Ele está começando a tirar todas as casas da dama negra ao longo dessa diagonal. Ele quer tirar a casa de A4, a casa de B5, a casa de D7. A de C6 ele já não tem por conta do peão. Então ele joga peão em A4. E o objetivo desse lance é subir a torre com tempo na dama. Então olha só, ele joga torre em E4. A dama está sendo sacrificada ainda na casa de C7 e ela não pode ser tomada porque torre toma checkmate. Mas ao mesmo tempo a torre está sendo sacrificada na casa de E4 e ela não pode ser tomada pela exata mesma razão, né? A torre aqui ela não pode ser tomada porque se você toma a torre, nós temos dama toma C8 cheque e vai levar a um checkmate lá no fundo. E se dama toma a torre, você pode só tomar de volta. Olha que posição bonita. Tá tudo se atacando, só que nada pode ser tomado. Se você tomar a dama, checkmate. Se você tomar a torre, checkmate. Então, depois desse levantamento de torre, nós temos dama em B5. E a torre, com sucesso, cortou a casa de A4 da dama. Era esse o objetivo. Falta agora cortar a casa de B5 e a casa de D7 ao mesmo tempo para forçar o jogador de pretas a ou aceitar a dama e levar checkmate ou entregar a própria dama, gerando respiro para o rei. E esse lance, é claro, é dama por B7. E todas as casas ao longo dessa diagonal estão cortadas, a dama não consegue permanecer defendendo a torre, o jogador de pretas abandona porque nessa posição o melhor que ele tinha era G6, gerando um respiro para o rei e obviamente entregando a dama de graça. Então, tá aí a importância de conectar torres na abertura e tá aí a importância de você gerar sempre um respiro para o rei para lidar com temas de checkmate. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!